Sejam bem-vindos ao Revista Eletrônica IF. Hoje teremos várias entrevistas e o nosso primeiro convidado é ele, Miguel Coco, do filme Viva la Vida é uma Festa. Ele nos contará um pouco sobre o Dia dos Mortos. Olá! Pois é, Dia dos Mortos já está quase perto. Pena que não vamos poder comemorar este ano, por conta da pandemia. Como vocês viram no filme que eu participei, aqui no meu país é bastante tradicional a festa para comemorarmos o Dia dos Mortos. Eu não acreditava muito nisso, sabe? E nem gostava muito de comemorar. Mas depois que pude conhecer o meu avô, entendi que é realmente importante essa data. Tanto para nós quanto para eles que são lembrados. Pois é nesse dia em que costumamos ir aos cemitérios, visitar os túmulos dos nossos entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e imagens. Dizem que somente nesse dia as almas podem voltar do além para visitar os seus. Bom, então no dia 2 de novembro é dia de relembrarmos e de comemorarmos o Dia dos Mortos, o dia das pessoas importantes para nós que já se foram. Eu fico um pouco louco, um pouquinho de tico louco. Eu fico tão confuso que entro em parafuso. Me alegro e deduzo que sou um pouco louco. Nossa próxima entrevistada agora é a Ana Sadek, que vai falar um pouco sobre a visão dos filósofos por trás do corpo e da dança. Inaugurado pelos gregos, temos a concepção do macrocosmos, a natureza condicionada à influência e à visão do corpo. Platão reflete um mundo de ideias de como a alma se originou e de como a alma se encarcerou num corpo tão real no mundo de hoje. Ele apresenta o corpo como uma dimensão inferior, limitado, contraposto à alma, perfeita, eterna e imutável, lançando os pressupostos para a teologia cristã. O filósofo Aristóteles ele afirma que a alma tem a forma do corpo e influencia o empirismo ao admitir que o corpo interage perfeitamente com este mundo a partir de suas percepções sensoriais. Os sentidos, a intuição e a consciência ambos influenciaram a visão do mundo e concepção do homem moderno, ainda que o mesmo seja moldado no budismo cibérnico. Agora a Kelly vai falar um pouco do período literário que foi escolhido. O período literário que eu vou falar um pouco é o Renascimento, que teve um início no século XV, ocorreu principalmente na Itália, mas se espalhou por toda a Europa. Foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Seus principais características foram o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização da antiguidade clássica. A literatura renascentista mais antiga apareceu na Itália no século XIV. Dante, Petrarca e Maquiavel são exemplos notáveis de escritores italianos do Renascimento. No norte da Europa, os escritos eruditos de Erasmo, as peças de Shakespeare, os poemas de Edmund Spenser e os escritos de Sir Philip Sidney podem ser considerados de caráter renascentista. A literatura renascença foi escrita dentro do movimento geral da Renascença que surgiu na Itália no século XIII e continuou até o século XVI, sendo difundida no mundo ocidental. Caracteriza-se pela adoção de uma filosofia humanista e a recuperação da literatura clássica da antiguidade. Para os escritores do Renascimento, a inspiração greco-romana era mostrada tanto nos temas de sua escrita como nas formas literárias que eles usavam. O mundo foi considerado de uma perspectiva antropocêntrica, que era o ser humano ao redor de tudo. As ideias platônicas foram revividas e colocadas a serviço do cristianismo. A busca de prazeres dos sentidos e um espírito crítico e racional completaram o panorama ideológico do período. A criação da tipografia por Johannes Gutenberg na década de 1450 encorajou os autores a escrever em seu vernáculo local ao invés de suas línguas clássicas, gregas ou latinas, ampliando a audiência de leitura e promovendo a difusão das ideias da Renascença. O impacto do Renascimento variou em todo o continente.
Países que eram predominantemente católicos ou predominantemente protestantes experimentaram a Renascença diferentemente. Áreas onde a Igreja Ortodoxa era culturalmente predominante, bem como as áreas da Europa sob o domínio islâmico, estavam mais ou menos fora de sua influência. O período focalizou-se na autorrealização e a capacidade de aceitar o que está acontecendo na vida de alguém. Agora vamos estar falando sobre os movimentos artísticos. Entre eles estão os sete: expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e surrealismo. Irei falar sobre o expressionismo, que surge como uma reação ao impressionismo, pois no primeiro, as preocupações estão em expressar as emoções humanas, transparecer em linhas e cores vibrantes sentimentos de angústias do homem moderno. Enquanto no impressionismo, o enfoque resumia-se em busca pela sensação de luz e sombra. Nosso próximo entrevistado é o Igor Chaves, falando agora sobre o ritmo musical do batuque. Barbatuques, grupo formado por 14 integrantes criado em 1955 pelo músico paulista Fernando Barba. Propõe fazer músicas através do batuque com o próprio corpo, como palmas, batidas no peito, estalos com os dedos e a boca, assobios e sapateados, resultando o ritmo do samba ao rap. Veja a seguir. Além disso, mostra o resultado da coletividade e da brasilidade como tema. As expressões orgânica e corporal mostram desenvolvimento de linguagens cênicas e visuais com projeções de imagens e coreografias. Agora falando sobre a função de imagem, a Amanda vai explicar um pouquinho o que é a função de imagem e por que ela importa tanto. A imagem ela é poderosa, mas também é superficial. Eu vou usar o exemplo dos modelos, que se submetem a situações constrangedoras e fazem coisas desconfortáveis porque simplesmente está na moda. A nossa aparência ela tem um enorme impacto nas nossas vidas, mas o mundo está cheio de privilégios. Normalmente quem está no topo são mulheres bonitas, brancas e de classe média alta. As pessoas sempre têm curiosidade de como você se tornou modelo? E a real é que essas pessoas ganharam na loteria genética da vida. A beleza deixou de ser sinônimo de saudável e passou a ser sinônimo de mulheres brancas. E quando a gente pesquisa, vai mais a fundo, a gente descobre que cerca de 4% das modelos têm a pele retinta. Uma criança perguntou a Cameron Russell, que é uma modelo famosa, que ela disse que era o sonho dela ser modelo. E a Cameron disse que ser modelo é como querer ganhar na loteria. É algo muito bom, mas é incerto. Você pode tentar, mas não está sob o nosso controle isso. Ela diz também que quando a gente vê elas desfilando na TV, a gente pensa que são só mulheres empoderadas. Mas a gente esquece que são pessoas e que elas têm fraquezas e que às vezes se sentem insuficientes também. E para fechar, ela diz que não adianta termos rostos bonitos e sermos tristes. Então, a beleza não é o que mais importa.